todos vocês. Deixa eu desligar aqui. Bom, gente, essa música é linda, né, Cíntia? Eu adoro também. E hoje vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Esse mal que impacta tantas pessoas, que adoecem tantas pessoas, que tira o brilho, a alegria, a vitalidade, né, o afeto na vida de tantas pessoas. Então, é um tema que eu sempre gosto muito de falar aqui. Eu já tenho vários vídeos, tá, sobre esse tema lá no meu canal do YouTube, gente. Então, quem ainda não me segue lá no YouTube, vale muito a pena, porque lá fica tudo organizadinho nas pastas, né? Quando você coloca lá ansiedade, vai achar todos os meus vídeos sobre ansiedade. Então, eu tenho vários vídeos. E sempre quando eu venho falar sobre esse tema, que hoje, inclusive, foi uma escolha de vocês, esse tema, né? Vocês escolheram lá nas possibilidades de temas que eu coloquei. Sempre quando eu venho falar desse tema, eu tenho que trazer novas informações, novas formas de perceber, né, a ansiedade, novas formas da gente construir uma percepção, né, sobre como a ansiedade se instaura na nossa vida, né, e de como que a gente pode construir, né, formas mais saudáveis, mais construtivas, de romper, né, com a ansiedade na nossa vida e poder viver de uma forma mais leve, saudável, tá bom? Então, dessa vez, eu coloquei esse tema, que são 3 pensamentos de uma mente ansiosa. Então, gente, eu atendo, né, muitas pessoas que chegam com essa mesma demanda. Eu tô muito ansioso. Ou eu já estou, ou as pessoas falam, né, que já estão tomando medicação, ou estão em crise de ansiedade, né, ou nem sabem que o que elas estão sentindo é ansiedade, né? Às vezes elas, meu médico pediu pra eu vir, porque eu tô tendo tais e tais sintomas, né? Então, coração acelerado, né, cabeça mil, insônia, dor no peito, tremor. Às vezes a pessoa nem identificou ainda aquilo como ansiedade, né? Mas eu recebo pessoas diversas, né? Então, assim, a ansiedade, gente, ela não tem uma cara, né? Não tem uma personalidade específica. Na verdade, a gente vai entender aqui, tá? Na live de hoje, com esses 3 pensamentos, que personalidades muito diferentes, né, podem sofrer de ansiedade igualmente. Porque o que tá por trás da ansiedade, na verdade, é uma autoimagem distorcida. É ainda o que tá me guiando na vida, ainda é a insegurança, é o medo, né? Eu fiz uma postagem hoje falando sobre isso. O que te guia na vida? É o medo, e aí muitas vezes a gente tá na vida ainda reagindo a ela, né? A gente ainda tá na vida inseguro sobre as relações. Oi, Júnior, bem-vindo! Sobre as relações, né? A gente tem ali uma neurose, uma fantasia de que as relações não são confiáveis, de que as pessoas vão me rejeitar, ou de que as pessoas vão me abandonar, ou de que as pessoas vão me trair. E isso fala sobre um trauma que ainda tá ali latente na minha vida. A gente tá inseguro sobre nós mesmos, sobre a nossa competência. Será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Né? E se eu falhar, será que isso vai acabar com o meu valor? Né? A gente tá inseguro em relação às nossas, à nossa profissão, né? Então, tudo isso, gente, todas essas inseguranças, né, elas vão impactar as pessoas de formas diferentes, em personalidades diferentes, né? E aí eu vou trazer aqui hoje 3 pensamentos que eu identifico como pensamentos muito comuns, que são extremamente tóxicos para a mente humana. Extremamente tóxicos, que imediatamente geram sofrimento e ansiedade, tá bom? Então, eu separei aqui hoje esses 3 pensamentos. Então, gente, fiquem até o final, vão convidando todo mundo que vocês gostam, para que a gente chegue no final. Eu vou estar trazendo também quais são os antídotos desses pensamentos, né? O que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa desenvolver e entender pra gente poder romper com esses pensamentos que são tão tóxicos, né? Que mantém a nossa relação com nós mesmos tão abusiva, tão desqualificativa e destrutiva, tá? Entenda que a solução hoje da sua ansiedade, óbvio, né, gente? Caso você já esteja em um transtorno, precisa aí de um acompanhamento médico, né? E psicológico, mas vai ser, basicamente, né, ainda a sua autoimagem, a forma que você lida com seus traumas e se isso ainda te impacta ou não, e o que você desenvolveu, o que você aprendeu sobre você na sua vida. Se o que você aprendeu sobre você na vida são só reflexos desse trauma, ou seja, se eu fico aqui na vida só nutrindo a ideia de que eu sou incapaz, de que eu não mereço ser amado, de que eu sou impotente, de que eu tenho que ser perfeito, né, de que o outro que vai definir o meu valor. Se eu continuo aqui na vida só nutrindo isso, reproduzindo,
né, esses traumas e essas feridas, provavelmente eu vou ficar extremamente amedrontado e ameaçado diante da vida. Eu não tô relaxado. Gente, é a autoconfiança que vai gerar um relaxamento. Porque no fim das contas, a gente não tem como controlar. Quando eu penso assim, será que essa pessoa vai me rejeitar? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a sua ansiedade, a sua angústia quanto a isso, não decide a situação. Então veja, o quanto você sofre em relação a isso não vai decidir a situação. Porque é uma coisa que você não tem controle. Mas a forma que você lida com as coisas que acontecem na sua vida, isso sim é algo que você tem poder. Isso sim é algo que você pode transformar. Porque você pode, por exemplo, ser aceito por aquela pessoa e isso ser uma coisa maravilhosa, você pode não ser aceito. E tem que ter aí a habilidade, né? E tem que ter aí a autonomia emocional de não trazer isso contra você. Ou seja, de não viver isso de forma codependente. Ah, essa pessoa me rejeitou então porque eu sou péssima, sou horrível, não presto. Na verdade, quem pensa isso de você é você mesmo. Quem pensa que você é horrível, que você não presta, que você não merece, é você. A interpretação dessa rejeição, quem tá fazendo é você. Porque uma rejeição é apenas uma rejeição, gente. Ela não define quem você é. A vida é assim, né? Ela é variada mesmo. Vai ter gente pra acolher, pra amar, né? Pra trocar. Vai ter gente que vai rejeitar, vai ter gente que vai agredir. Você não tem poder nem controle disso. Então é aqui, nessa relação com você, nesse sentimento de autoconfiança, né, de que o seu valor está definido, que o seu valor é positivo, que você está com você, que você pode se defender, se proteger nos momentos que você precisa, que você precisar de você mesmo, que vai fazer você ter uma vida mais relaxada, que vai fazer você se sentir mais seguro na vida, tá? E aí, qualquer personalidade adaptada, ou seja, que não é uma personalidade autêntica, e sim adaptada a partir dessas vivências traumáticas, vai viver em segurança, gente. Porque toda a base de personalidade sobrevivente é insegurança. A gente só busca estratégias diferentes. Tem gente que quer ser, então, fortão, quer ser fortão, porque aí ninguém se mete com ele. Vai ter gente que quer ser útil e ser salvador, porque aí ele tem o valor dele na utilidade dele. Tem gente que se sente sem saída e precisa de alguém pra salvar ele, que é a vítima. Tem gente que precisa ser perfeito e nunca falhar pra sentir que ter valor. As estratégias vão ser diferentes, mas vem de um mesmo núcleo de dor e de insegurança. É esse núcleo que, no fim das contas, a gente vai ter que transformar. E por isso que pessoas tão diferentes uma das outras sofrem da mesma coisa, que é a ansiedade, tá bom? Então, eu vou falar hoje aqui sobre esses 3 pensamentos super tóxicos, tá, gente? Antes de começar, né, eu gosto sempre de trazer pra vocês uma frasezinha no início e no final. E a frase hoje do início, na verdade, eu trouxe até 2 frases, porque eu fiquei em dúvida em qual que eu ia trazer. Então, eu trouxe 2 frases, as 2 são de Jung. Uma fala assim: aquilo que você resiste persiste. O que acontece? Muitas vezes a gente resiste muito a trabalhar as nossas feridas, a lidar com nós mesmos, né? Hoje, inclusive, eu respondi um comentário, né? Eu perguntei assim: qual é o pensamento que te deixa ansioso? E aí uma pessoa respondeu assim: eu sempre tenho um pensamento obsessivo e eu fico tentando fugir dele. E aí eu tentei explicar, né, ali no post, na resposta dos stories, que, gente, tentar fugir de um pensamento é o que vai, na verdade, deixar ele mais latente. Fugir, né, ou seja, resistir, é o que vai manter ele persistente, é o que vai manter ele obsessivo. Porque cada pensamento nosso fala sobre uma coisa, está nos mandando uma mensagem. A gente não pensa no aleatório. Você não pensa do nada. Você pensa a partir da sua história, das suas experiências, da sua autoimagem. Você pensa a partir da forma que você vê as coisas da vida. Então, veja, um pensamento que é obsessivo e que me traz um sentimento ruim, eu até dei o exemplo lá, de, por exemplo, pensar na morte de alguém. Pensar na morte de alguém. Por exemplo, pensar na morte dos pais. É um pensamento obsessivo que me deixa ansioso. Ficar tentando fugir disso não vai fazer esse pensamento desaparecer. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender por que esse pensamento vem. Às vezes eu penso, então, na morte dos meus pais porque eu tenho uma codependência deles.
E aí eu fico já com esse sentimento de escassez, do tipo, no dia que eu perder eles, eu tô ferrado, eu não vou ser nada, eu não vou dar conta da vida. Ou porque eu tenho uma raiva que eu reprimo e que eu não posso expressar de jeito nenhum, e aí esse pensamento invade a minha cabeça. Não sei, isso precisa ser olhado. A questão é que aquilo que a gente resiste vai continuar persistindo na nossa vida. A gente tem que, na verdade, encarar, olhar, processar, para que a gente possa superar. Então, isso é uma das grandes questões da ansiedade, e por isso que eu quis trazer aqui. Porque muitas vezes uma coisa já fere a gente. A gente já se sente inseguro com aquilo. E a gente não quer olhar e resolver para aquilo. A gente quer só ficar passando por cima daquilo. E jogando por baixo do tapete. E não lidar com aquilo. Enquanto a gente realmente não lidar com isso, isso vai continuar sendo latente na minha vida. Vai continuar persistindo na minha vida. Então, gente, a vida é para ser vivida, não para ser fugida, não é para fugir da vida. Quando a gente foge, os traumas, as vivências, os medos, as angústias, as feridas não desaparecem, tá? Então fica aqui o convite, né, de coragem, porque eu também não tô falando que isso é uma coisa simples, na verdade não é, né? E por isso é muito importante que isso faça com um profissional de confiança, que você se sinta seguro para poder acessar essas coisas com segurança, né? Para sua saúde mental e emocional, mas o convite é da gente olhar. Se a gente fica fugindo do que nos mantém seguro, né, sobre as nossas dores, sobre as coisas que nos impactou, sobre os nossos traumas, sobre... Não tem desvio, gente. Ai, Dri, mas não tem como, assim, a gente só trabalhar daqui pra lá, sem ter que trabalhar. Veja, você não é construído do nada. Você é construído de experiências. Nós somos seres construídos de experiências. Aquilo que passou já te marcou. Não tem como deletar, não tem como passar uma borrachinha. A gente tem que lidar com essas coisas. Então não resistam, tá, gente, a essas reflexões. Olhem para isso, olhem para isso. É quando você tem mais chance de ressignificar isso, é quando você tem mais chance de romper com isso que te fere, tá bem? E a segunda frase que eu trouxe, que vai mais ou menos na mesma vibe que é de Jung, é: tudo aquilo que não enfrentamos em vida se tornam o nosso destino, né? Ou seja, por exemplo, isso é uma coisa que eu trago muito pra vocês, né? A gente acaba vendo muito, a partir dos nossos olhos, as pessoas veem as situações de formas muito diferentes. Porque elas esperam coisas diferentes da vida, porque elas se veem de formas diferentes. Então, se eu sou uma pessoa insegura, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, a fantasia que as pessoas vão me rejeitar, esse é um exemplo que eu sempre dou, porque ele é muito, muito, muito comum. Então, eu sempre tô achando que as pessoas vão me rejeitar. Eu posso ter várias pessoas próximas que gostam de mim, que trocam comigo, que demonstram afeto. Uma pessoa que, sei lá, que faz uma crítica, uma pessoa que, ou às vezes aquela pessoa que me ama mesmo, não me atende, já tá indisponível aquele dia, não retorna a minha mensagem, alguma coisa do tipo, eu já vou pra minha verdade. Eu disse que ia me rejeitar? Porque essa é minha verdade. Então, aquilo que você não enfrenta se torna o seu destino. Você vai continuar vendo a rejeição. Exatamente porque é isso que você espera da vida, né? É incrível, gente, como muitas pessoas que têm dificuldade, né, de autoconfiança, e quando a gente tem dificuldade de autoconfiança, a gente tem dificuldade de ser amado. A gente fica inseguro com o amor, né? Porque só fica seguro com o amor quem se sente merecedor, quem tem autoconfiança, quem se vê com valor. Então é impressionante como muitas pessoas persistem em relações destrutivas, ou seja, em relações que na verdade têm escassez de afeto. Então pessoas que ficam ali tentando conquistar uma pessoa que não tem disponibilidade afetuosa para ela. Então ela fica ali reproduzindo a dor de ser rejeitado, né, de não ter abundância de afeto, reforçando as suas próprias neuroses, de que ela não merece, né, de que os homens não prestam, de que as mulheres não prestam, de que as coisas na vida dele nunca dá certo. E muitas vezes quando tem um afeto, quando tem uma pessoa que tem afeto, aquilo de alguma forma gera distanciamento, a pessoa ou não gosta daquela pessoa que gosta dela, porque... Veja, se eu não me admiro, por que eu vou admirar, gostar, me atrair para uma pessoa que gosta de mim? Não vou, né? Não vou interpretar que essa pessoa não tem muito valor, né? Vou interpretar, tá gostando de mim, deve ter algum problema. Acho que não, né?
Não me atrai. O que me atrai é rejeição. Percebe? Porque essa é a minha verdade. Porque eu me vejo sem valor. Então, o que me atrai é isso que repete dentro de mim. Por isso, nós precisamos enfrentar. Se você não enfrenta de que você se rejeita, você vai continuar se colocando em relações que te rejeitam. E isso não é destino. Você pode chamar de destino, mas isso não é destino, isso é construção. Você está participando ativamente desse processo. Ativamente desse processo de rejeição. Tá bem, gente? E eu tô dando essa introdução, né, que até fugiu um pouquinho do tema, mas para vocês entenderem, né, que nós temos, sim, nós participamos ativamente dos nossos processos de ansiedade, tá bom? Não só porque a gente às vezes foge de lidar com aquilo que um dia foi um trauma, né? Tem até aquela frase assim, mais importante do que o que fizeram com você é o que você faz hoje do que fizeram com você, né? Então, a gente precisa entender que nós temos poder para curar isso. Isso não tem a ver com a gente se sentir culpado, trazer a responsabilidade como uma coisa ruim. Não, eu quero que vocês sintam a responsabilidade como um poder pessoal de transformação. Porque é isso, saber que você tem poder na sua vida tem que ser algo de alívio. Saber que você pode resolver suas coisas, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu vi que fizeram 2 perguntinhas. A Cássia falou, né? Eu tenho esses pensamentos de rejeição. Ótimo, Cássia. Então, muitas lives e vídeos eu falo muito sobre esse medo de rejeição. Inclusive, acho que eu tenho um vídeo específico disso, né, gente? Porque nós temos medo de rejeição. Tá lá no meu canal do YouTube. Se você quiser, depois eu te mando pelo direct, tá? O Fernando falou. A rejeição internalizada na infância reflete na vida adulta, correto? Perfeito. É isso. Me senti rejeitado. O que acontece com a criança? Ela se identifica com essa dor. Ela se define com essa dor. Ela fala, bom, se estão me rejeitando, então é porque eu não sou bom o suficiente para ser amado. Ou tem alguma coisa de errado comigo, eu sou quebrado. Se a gente, enquanto adulto, né, não repensa isso, se a gente não encara, se a gente não enfrenta, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar reproduzindo isso na vida de hoje. Reproduzindo a rejeição que fizeram com a gente, que era externa, hoje é interna. Hoje é uma rejeição interna. E eu acabo, então, buscando reforçar essa falsa verdade sobre as relações e sobre mim, que eu vou continuar sendo rejeitado. Tá bom, gente? Ótimo, Cássia. Vai lá, então, que eu vou te passar. Que bom que você tá gostando, Ivolita, né? Que bom que você tá gostando. Vamos lá, gente. Primeiro ponto de todos, que eu sempre gosto de introduzir quando a gente vai falar sobre ansiedade, é entender que a ansiedade, gente, é um sentimento natural. A ansiedade é um sentimento que vem do medo, da novidade, do desafio. Então, veja, vai ter aquela ansiedade que é saudável, que é natural, que é importante, porque, gente, o que é o sentir? O sentir é estar conectado com a vida. Então, vamos dizer assim, eu vou ter uma entrevista de trabalho amanhã de uma empresa que eu sempre quis trabalhar. Nossa, que é meu sonho trabalhar, que eu ia ficar super feliz de trabalhar, eu vou ter essa entrevista amanhã. Vocês concordam que não seria natural, né, eu não sentir nada? Se é meu sonho trabalhar naquela empresa, se eu sou uma pessoa e tenho sentimentos e tô conectado com a vida, e aquilo é um desafio, é natural eu ficar um pouco apreensiva, né? Então deixa eu estudar aqui mais um pouco para eu estudar a empresa, para eu ir bem. Então, assim, a ansiedade, ela pode ser protetiva, ela pode te motivar, né, a fazer as coisas que você precisa para poder enfrentar um desafio, para poder enfrentar uma novidade. Então, por exemplo, eu vou fazer uma mega apresentação amanhã. É natural que meu coração bata um pouquinho mais forte, que eu fique um pouquinho mais em alerta, e eu vou querer revisar, ler, corrigir, arrumar. Positivo. A gente usando da ansiedade de forma positiva. Quando que a ansiedade começa a se tornar destrutiva? Quando a gente começa a viver as nossas neuroses a partir desse medo, dessa vivência de medo. Então, por exemplo, eu vou ter uma entrevista amanhã, vamos usar os mesmos exemplos. Eu vou ter uma entrevista amanhã, aí eu começo. Certeza que vai dar alguma coisa errada. Nada dá certo pra mim, só porque eu quero muito. E aí eu começo a viver a minha verdade neurótica, dolorida, que vem dos meus traumas. Eu começo a reproduzir essa verdade. Aí é quando essa ansiedade, ao invés de me levar pra frente,
de me movimentar, começa a se tornar uma coisa adoecida, obsessiva. Eu começo a me sentir ameaçado na vida o tempo todo, porque eu tô só reproduzindo essas neuroses minhas. Essa minha baixa autoestima, essa minha insegurança. Eu ainda tô ali definida por os traumas que eu vivi. Percebe? O outro exemplo, eu vou fazer uma apresentação, né? Eu vou fazer uma apresentação, aí eu começo. Será que eu sou capaz, que eu sou competente? Certeza que eu vou errar alguma coisa, né? Porque eu não dou conta, porque eu... Aí, gente, o que vai acontecer, provavelmente? Provavelmente eu realmente vou errar. Por quê? Porque isso já é aquilo que eu foco, se expande. Não por uma magia, mas porque isso me deixa extremamente insegura. Ou eu poderia falar assim: olha, tá tudo bem, vai ser uma apresentação importante. Eu tô preparada, eu me preparei, eu confio em mim. E caso eu falhe em alguma coisa, tá tudo bem também, porque eu fiz o meu melhor. Eu posso chegar lá e ser criativa, improvisar, caso eu tenha alguma falha. Tá bem, porque você é humano, né? Então, se você se preparou, isso é autoconfiança, gente. Autoconfiança não é querer ser perfeito. Autoconfiança é a gente conseguir lidar bem com a nossa humanidade. Lidar bem. Então, pode acontecer uma falha? Pode. Por mais que a gente se prepare, pode acontecer uma falha. Mas o que significa pra você uma falha? Significa o fim dos tempos? Significa que você não tem valor? O que você nutre com uma falha sua? Você nutre a ideia de que você é péssimo? Né? Você nutre a ideia de que você é incompetente, é incapaz? Ou você consegue entender que isso faz parte da existência humana? Tem muitas e muitos estudos, gente, mostrando a importância da falha. Não tem processo sem falha. A falha já é o meio do caminho. Tem uma frase, agora não lembro se é de Freud ou de Jung, né? Que ele fala assim, os erros já são partes das verdades. Porque já diz o que aquela verdade não é. Então, é assim mesmo. A gente precisa fazer as pazes com a nossa humanidade para que a gente tenha mais resiliência com ela. Você não é um robô, você é uma pessoa, né? Para que você tenha persistência, resiliência, para que você tenha saúde, autoestima, você não pode pegar uma falha e se destruir com isso, porque senão ninguém seria autoconfiante. Ninguém seria autoconfiante, tá bom? Então, entendida a diferença entre a ansiedade saudável e a ansiedade destrutiva, quando essa ansiedade começa a se tornar um transtorno, essa ansiedade começa a se transformar num transtorno, quando, né, eu começo a ver a vida como uma ameaça, né, de forma negativa, pessimista, a partir dessa autoimagem distorcida que eu tenho, né? Então, eu espero coisas ruins da vida a partir desses traumas, eu espero coisas ruins dessas relações a partir desses traumas, e eu me vejo como uma coisa ruim a partir desses traumas. Então, é o momento em que isso começa a se tornar um transtorno, porque não só eu vejo de forma exagerada uma vivência, então, uma falha não faz de você uma pessoa péssima, horrível, incompetente. Uma falha é uma falha. Faz parte. Você se dedicou, você estudou, você fez sua parte, você é responsável, você... Então, uma falha não tira tudo isso, gente. Uma coisa não tira todo o resto da sua vida. É apenas uma circunstância. Então, ou a gente vê com exagero, ou a gente vê o que não existe. O que não existe. Por exemplo, às vezes você faz uma apresentação ótima, maravilhosa, todo mundo fica lá, foi ótimo, parabéns, não. E você fica, mas naquela hora que eu falei aquilo, não foi legal. Nossa, certeza que as pessoas não gostaram. Você tá inventando. É isso, você quer tanto viver essa verdade de que você é incompetente e incapaz que você inventa coisa. E é assim que a gente é. Ai, as pessoas não gostam. Ai, fulaninho não gostou daquilo que eu falei, ele vai me rejeitar. Aí a pessoa demora 1 hora pra responder a mensagem, tá vendo? Não gosta de mim. Eu invento. Olha como isso é, gente, um processo sem saída, a neurose. Porque se não acontece, eu invento na minha cabeça. Eu quero tanto ver aquilo é tanto uma verdade pra mim, que se não acontecer, eu invento. E vou ter esse sentimento negativo da mesma forma. Por isso a saída tá aqui. Agora, imagina se realmente você é rejeitado. Eu tô esperando a rejeição e eu realmente sou rejeitado. Ai, lascou-se, né? Olha o grau de impacto que essa pessoa que te rejeita tem na sua vida.
Será que alguém deveria ter um impacto tão grande na sua vida a ponto de te deixar depressivo, sem vontade de viver, negativo e sem valor? Não, não deveria. Então eu preciso melhorar a minha relação comigo mesma e a minha autoimagem para eu parar, ver as coisas de forma proporcional, ou seja, parar de ver de forma exagerada, parar de ver coisa onde não existe, né? E me sentir mais seguro, resiliente e com autonomia emocional para lidar com quem me rejeitar, tá? Esses 3 pontos. Então, como eu falei, né, tá diretamente relacionado com a nossa autoimagem, a ansiedade. E agora vamos começar os 3 pensamentos, tá bom, gente? Aí eu vou pedir pra vocês o seguinte. Eu vou falar o pensamento aqui e vou já começar a perguntar pra vocês quem tem esse pensamento. Vocês vão me falando aqui, podem fazer os comentários de vocês, participem da live. Enquanto isso, eu vou explicando. No final da explicação de cada pensamento, eu venho aqui conferir o que vocês falaram. Pode ser? Combinado? Vamos lá. Tô eu aqui bebendo água, gente. Tô que bebo água. Daqui a pouco tô indo correndo pro banheiro. Com certeza. Com certeza. A rejeição para uma mente ansiosa é muito ruim. Porque, na verdade, essa mente ansiosa, ela já se destrói. Aí, pronto. Aí é um prato cheio. É a fome com a vontade de comer. Se eu já me destruo e tem alguém, companheiro, pra me destruir junto, aí eu vou fazer disso uma festa, né? Minha neurose vai fazer disso uma festa. Boa noite, Miriam linda. Eliane. Gente, me fala uma coisa. Quem é a primeira vez que tá aqui na live de hoje? Na live de hoje não, na live, aqui nas minhas lives. Qual é o diamante que está se transformando em diamante hoje? Que nunca participou das lives. Só levanta o dedinho. É isso, Eliane, parece que sempre o pior vai aparecer. Ó, Eliane tá a primeira vez, quem mais? Tem mais alguém? Vão falando aí. Solange, Célia... Nossa, quanta gente nova. Cleo, Ida. Gente, quanta gente nova. Bem-vindos. Bem-vindos. Indy. Gente, é muita gente. Angélica. É Gilmeide? Gilmeide, né? Fernando, bem-vindos. Sejam bem-vindos esses novos diamantes. Tá, gente? É assim que eu chamo... né? Todos que fazem parte da minha comunidade. Eu entendo que todos nós temos a capacidade e um brilho interno, né? Que a gente resiste lá dentro. E aí, quando a gente começa a trabalhar as nossas dores, naturalmente esse brilho aparece. A gente só tem que estar disposto, né, a procurá-lo, né? Tirando aí tudo que tá intoxicando, né? E nos distanciando dele. Então, sejam muito bem-vindos. Ah, que legal! A Eliane, estamos em sintonia. Eliane, era pra você estar aqui hoje. Então, vamos lá, gente. Primeiro pensamento. Vou falar e vocês já me falam aí se vocês têm esse pensamento. Um pensamento muito comum de pessoas ansiosas, e aí, claro, que eu vou falar aqui de uma forma muito prática, mas esse pensamento pode ter vários desdobramentos. Eu não tenho saída. Meus problemas não têm saída. Não tem solução pra mim, tá? Então, esse sentimento de que a sua vida não tem solução. De que pra você não tem saída. Oi, Juju. Oi. Tô aqui com os diamantes. O Júlio tá chegando. Então, esse é o primeiro pensamento. Quem tem esse pensamento? Me diz. Quem tem esse pensamento de que a minha vida não tem solução, não tem saída, né, gente? Esse, na verdade, é um pensamento que gera extrema angústia. Extrema angústia. Vamos lá. Ele pode... E aí, veja, gente, quando eu falo assim sobre pensamento, às vezes é um sentimento. Às vezes a gente não tem tanta clareza racional sobre esse pensamento. Às vezes é mais um sentimento. O sentimento de que as coisas não vão dar certo, né? De que a minha vida não vai dar certo, que não vai ter solução pra mim. Gente, vocês não sabem o impacto que isso tem na nossa vida, tá? E é óbvio, né, gente? Ninguém escolhe ter esse pensamento. É óbvio que esse pensamento é consequência dos nossos traumas.
Então, geralmente, pessoas que têm esse sentimento, que têm esse pensamento, são pessoas que foram desqualificadas nas suas capacidades, nas suas potências. Percebe? São pessoas que foram... Daqui a pouco eu vou ler, tá, gente? Os comentários de vocês. Eu não vou ler agora só porque senão eu me perco aqui no raciocínio. São pessoas que tiveram desqualificadas, né? Suas competências, suas capacidades, suas potências. Então, elas se sentem extremamente vítimas da vida. Elas não se sentem com potência diante da vida. Percebe? Olha só, uma pessoa que tem esse pensamento de a minha vida não tem solução, né? Ela provavelmente vai lidar de uma forma muito disfuncional com o desafio. Enquanto que uma pessoa que tem um pensamento de eu mereço ser feliz, né? Eu mereço que as coisas deem certo pra mim, eu confio em mim, eu sou capaz, é uma pessoa que vai lidar com esse mesmo desafio. Essa pessoa, na verdade, gente, que se sente insegura, provavelmente pode ver uma pedra no caminho como um muro. Como um grande muro. Isso mina totalmente a criatividade, a resiliência, né? As soluções, a resolutividade, né? Totalmente mina, por quê? Porque na hora de um desafio, ela já tá com esse sentimento, ela já tem essa verdade, não dá certo pra mim. Enquanto que uma pessoa que tem uma autoconfiança, ela pode lidar com um muro e ver aquele muro como uma pedra, porque ela tem tanta confiança. E veja, gente, isso não é magia, isso é ação. Os nossos pensamentos são o princípio das nossas ações. São os ensaios. Freud já dizia isso. Os nossos pensamentos são os ensaios das ações. Os nossos pensamentos definem as nossas ações. Então, essa pessoa que tem um pensamento positivo, ela tem tanta certeza, para ela é tão claro, assim como ela já lidou com várias outras coisas na vida que aquela ali ela vai se dar conta, que ela vê aquilo que é um muro como uma pedra. E ela vai ali persistir, né? Vai ter resiliência, vai ter criatividade, vai buscar ajuda, né? E vai ultrapassar aquilo. Então, esse é um pensamento extremamente tóxico. Tóxico, muito tóxico para a nossa vida. É o sentimento de que nós não temos capacidade e competência para lidar com a nossa própria vida. Isso é mentira. Você tem. Provavelmente você foi agredida psicologicamente, seja por repressões, por abandonos, por carências, para chegar a essa conclusão de incompetência sobre a sua própria vida, né? Pode ser tanto uma vivência de muita crítica, né, de muita desqualificação, como, por exemplo, uma vivência de muita superproteção ou uma vivência de abandono. Gente, o trauma ele pode ser de diversas formas para a gente chegar a essa conclusão. A questão é que essa pessoa vai se perceber extremamente frágil na vida, né? Vai se sentir extremamente impactada pelas coisas da vida, como se fosse uma pecinha de porcelana. Então, como não ter ansiedade? Como? Se a qualquer momento uma coisa muito ruim vai acontecer na vida, se a qualquer momento alguém vai vir na sua vida, vai te desqualificar, vai te agredir e você não pode fazer nada quanto a isso, porque você não se sente segura o suficiente para se proteger, para colocar limite, para se distanciar disso, para escolher por você. Percebe? É óbvio que a ansiedade, o transtorno ansioso vai se instaurar aqui. Porque essa pessoa, ela tá o tempo todo em alerta. Ela tá o tempo todo esperando essa conclusão de vida acontecer. Que é o momento em que, de novo, ela vai estar sem saída. Tá? Pode ser, gente, veja, que isso tenha sido uma experiência infantil. Que, de fato, enquanto criança, você tenha vivido numa circunstância que você realmente se sentiu sem saída. E enquanto criança, de fato, nós somos dependentes, né? A criança, ela de fato pode ficar sem saída, percebe? Porque ela não tem ainda autonomia, ela ainda não tem capacidade de distinguir o que o outro fala do que ela é. Ela, na verdade, mistura essas duas coisas, né? O que o outro fala define quem ela é, porque ela ainda não tem essa capacidade de autoimagem, de autopercepção, né? Então, pode ser que essa criança, por exemplo, realmente tenha vivido coisas que ela se sentia sem saída. Mas a gente vai precisar transformar isso. E nós temos, sim, competência para transformar isso, tá? É um poder pessoal reprimido.
Então, ela se sente incompetente sobre a própria vida dela, ou seja, ela foi reprimida nas emoções dela, então ela sente sem saída quando ela sente raiva, porque ela não pode se proteger, colocar limite no outro, ou ela se sente sem saída quando ela sente, por exemplo, medo, né? Porque ela não se sente capaz e competente para lidar com as coisas que geram medo para ela, ou porque ela não pode pedir ajuda porque ela se sente solitária. Enfim, existem várias formas de construir, né? Essa ideia de viver essa ideia tão tóxica de que a sua vida, né, é um peso, de que a sua vida é algo sem saída, é uma coisa negativa. Você tá sempre esperando por isso, tá? Essa pessoa, obviamente, se sente impotente na vida, né? Então ela tá impotente. A vida e as relações são perigosas e não posso fazer nada quanto a isso. Então, gente, não tem jeito de isso não gerar um transtorno ansioso. Não tem jeito, né? Se eu tô me sentindo incapaz na vida, impotente de dar conta da minha própria vida, eu vou viver com medo. E aí vai ser um medo extremamente intenso. E por isso eu vou viver ansioso. Então eu tô esperando a rejeição dos outros, eu tô esperando tudo dar errado pra mim. Essas são pessoas, quando a gente fala sobre o medo de sucesso, essas são as pessoas que boicotam muito o seu próprio sucesso, né? Por quê? Porque viver o sucesso tem a ver com elas viverem a responsabilidade, o poder pessoal. O sucesso, ele não vem do nada, vem da nossa competência, vem do nosso poder pessoal, né? Mas se essa pessoa não consegue se perceber com o poder pessoal, ela pode desistir no meio do caminho. Ela pode ficar sempre procrastinando aquilo. Por quê? Porque ela não consegue acessar esse lugar de poder pessoal, tá? Então, essa pessoa tem uma tendência a se ver inferior ao mundo. Ou seja, ela se vê inferior, por isso ela se vê uma vítima do mundo. O mundo se impõe sobre mim. O mundo tem a capacidade de me destruir. O outro tem a capacidade de me destruir. E é aquilo que eu falei lá, lembra quando eu dei o exemplo para vocês? Que se alguém te rejeita e ele tem um poder de ter um impacto tão negativo na sua vida, isso é alguma disfunção aqui. Porque se alguém faz alguma coisa destrutiva comigo, ok, isso pode ser doloroso. Mas isso não vai definir o meu valor, não vai definir o meu estado de espírito e o meu estado emocional por uma semana, por um mês, que muitas vezes acontece. Então, quando eu me sinto inferior ao outro, à vida, eu fico com esse sentimento de que eu não tenho o que fazer. Eu estou de mãos atadas. E essa é a maior mentira que foi pregado para você. Maior mentira que foi pregado para você. Nós temos potência demais. Nós somos seres criativos, resolutivos, poderosíssimos. Isso é a maior mentira. Se alguém te machuca, você pode se distanciar dessa pessoa. Você pode colocar limite nessa pessoa. Você pode se proteger de diversas formas. Você tem competência para isso. Agora, como é que eu vou cortar e quebrar isso? Eu tenho que começar a instigar, né, a desenvolver essa habilidade de autoproteção. Percebe? De autoproteção, de autocuidado, tá? Muitas crianças também, gente, acabam desenvolvendo esse sentimento de que a vida não tem solução porque tem uma referência assim também. Então, às vezes tem uma mãe, um pai extremamente depressivos, né, que não conseguem ter ação na vida, movimento na vida, né, que estão entregues, sem energia. Isso é muito impactante para a criança. Né? Às vezes a criança vai ter o sentimento de que, nossa, então a vida pode vir me destruir e eu não tenho o que fazer quanto a isso. Porque a referência dela tá comunicando, a partir da sua própria vivência, isso pra ela. Tá? Então, gente, eu vi que um monte de gente falou que se identifica com esse pensamento, né? Deixa eu ler aqui rapidinho o que vocês escreveram pra gente poder ir pro próximo. Então, tá, ó, um monte de gente falou eu. Ai, que legal, que a segunda vez que tá aqui, tá indicando pra um monte de gente. Obrigada. Vamos lá. A Sônia falou mas pode ser verdade.
Aí eu fugi aqui, não sei exatamente qual momento que ela falou isso. Quem nunca que atire a primeira pedra, triste realidade. Pois é, Fernando. A questão é a gente transformar isso, né, gente? Realmente, esse pensamento, esse sentimento pode acontecer em alguns momentos da vida. A questão é a gente estar buscando saídas para esse sentimento, né? Pra gente sair desse tipo de pensamento e sentimento tão tóxico. Aqueles que não sabem que estão andando na escuridão nunca irão procurar a luz. É verdade, a gente precisa ter consciência de que isso, na verdade, é um trauma, né? E não de que essa é a realidade da vida. Estou passando algo no meu casamento que preciso tomar uma decisão e não sei por onde começar. Decisões como essa, né, principalmente relacionamento, podem ser muito desafiadoras, né? E aí, sim, muitas neuroses podem entrar em contato nesse momento, né, gente? Quando a gente vai viver alguma coisa que são dolorosas, por exemplo, pode vir o medo de solidão, o sentimento de que eu não vou ser amada por outra pessoa, né? O sentimento de confusão. Será que o que eu sinto e o que eu percebo realmente são saudáveis, são ok? Será que eu tenho razão? Né? Aí é importante até um suporte, um apoio terapêutico, né? Para você se sentir mais segura em caminhar para essas decisões necessárias. Sim, muitos traumas, famílias e pai, memórias ruins. Pois é, Eliane, então tem que confrontar e lidar com esses traumas para poder romper, né, com o impacto que eles ainda podem ter na sua vida hoje. Doutora, mas esse sentimento não pode ser verdade. É uma pergunta? É uma pergunta? Não, não pode ser verdade. Se essa é uma pergunta, não pode. Tá? Confia em mim. Não é verdade. Pode confiar nisso. Por mais que pareça muito verdade, não é. Não é. A gente tem muitas e muitas e muitas histórias de pessoas que viveram situações extremamente desafiadoras e conseguiram, né, acessando a sua autoconfiança e a sua resiliência, lidar com elas. Então, a gente tem um poder incrível, incrível. E esse poder também é pra você, ele também é seu. Gente, essa é uma coisa que eu sempre falo, assim. Por mais difícil que seja a história de vida da pessoa, quando ela chega no consultório, eu nunca vou tratar essa pessoa como incapaz. Eu nunca vou ter dó dela. Eu posso ter empatia, compaixão, acolhimento. Mas uma coisa que eu tenho muita segurança é da potência que essa pessoa tem de transformar a sua própria vida. Porque isso é algo que eu vejo todos os dias. Nós temos sim essa capacidade, essa potência, por mais difícil que seja a sua situação. Tá? Às vezes a gente pode ter muito trauma. Que isso, menino? O outro sai com um pedaço de bolo gigante na boca. Eu toda, meu colégio, às vezes, muitos traumas, né, na escola. Assim, as pessoas muitas vezes não têm vetores para ver a realidade por traumas. É isso mesmo, um alerta de medo. Pois é, a gente tem que começar a entender quais são os nossos traumas, né, a partir exatamente da nossa história de vida. Gente, eu tenho muitas e muitas, muitas lives falando sobre a importância, né, gente, a importância da nossa história de vida, né? Da gente ter conhecimento, a nossa história de vida é preciosa pra gente. Por mais dolorida que seja, é essa história de vida que fez você chegar até aqui. Aos trancos e barrancos, com a baixa autoestima, com tudo isso, mas é o que fez você chegar aqui. Você precisa entender essa história de vida para que você possa começar a ressignificar a sua percepção sobre a vida, sobre você, sobre tudo isso. Tá? Que bom, Sônia. Não fica salvo, ó, pra quem tá chegando hoje, as minhas lives não ficam salvas no IGTV. Eu subo elas pro YouTube, tá bom? Elas não ficam salvas aqui no IGTV. Então é só ir lá, se inscrever no YouTube, no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Aproveita, gente, e já coloca ali, né, o alertazinho pra ele tá sempre te falando quando eu tô postando vídeos novos. E aí, assim que eu postar, você já tem a informação de que tá lá, tá bom? Vamos lá, gente. Pensamento número 2. Quero ver quem tem esse pensamento, hein? Já me avisem aí. É o pensamento de não posso falhar, tenho que dar conta de tudo. É outro pensamento. Gente do céu, não tem como não ficar ansioso com esse pensamento, meu povo. Se você tem esse grau de exigência com você, de que você tem que ser perfeito, de que você tem que ser forte e dar conta de tudo o tempo todo, óbvio que você vai ficar tenso o tempo inteiro. Não tem como ser uma pessoa segura, relaxada. E entenda, uma pessoa que quer tentar ser perfeita, ela tá longe de ser uma pessoa segura. É exatamente o oposto.
É uma pessoa extremamente insegura, que quer compensar, ela é tão insegura e ela se vê de uma forma tão negativa que a única forma dela conseguir compensar é sendo perfeita. É a única forma dela compensar, é com a perfeição. Olha o grau de desqualificação e de insegurança que essa pessoa vive, gente. Isso é muito tóxico, muito tóxico. Você achar que você tem que dar conta de tudo e que você tem que ser perfeito na vida. Muito, porque você é um ser humano. E você nunca vai ser perfeito e você nunca vai dar conta de tudo. E você não tem que achar isso ruim. Você tem que, na verdade, começar a acolher a sua humanidade, se sentir no direito de não ser perfeito, de não dar conta de tudo. Isso não diminui a sua competência, o seu valor. Nada disso. Ó, um monte de gente já aqui. Eu. Pois é. Eu trouxe hoje, gente, os 3 pensamentos mais comuns. Então, esse sentimento de que se eu falhar, isso vai definir o meu valor, de que se eu for frágil, né, eu sou ruim, eu sou insuficiente, né, se eu não der conta de tudo, eu sou insuficiente. Veja, essas pessoas, elas estão o tempo todo tensas, sobrecarregadas, porque vai ser perfeito, vê o tanto de coisa que tem pra fazer. São pessoas que muitas vezes se paralisam, porque elas preferem desistir do que arriscar o novo. São pessoas que vão ter dificuldade de viver o novo, de criar, de se expor. Percebe? Porque ela tá sobrecarregada, porque ela tem que ser perfeita. Gente, saúde tá longe de perfeição, tá longe de força compulsiva. Saúde é você estar próximo da sua humanidade. Vai ter momento para você ser forte e dar conta das coisas, vai ter momento para você pedir ajuda e ter apoio. E não se definir por essas coisas e entender que, na verdade, é essa diversidade que te faz uma pessoa, poder acolher o momento em que você precisa de apoio e poder ter afeto por isso, e poder ter orgulho do momento que você dá conta de sozinho, é essa diversidade que faz de você uma pessoa saudável. É o entendimento de que errar é parte de quem tá tentando, é parte de quem tá se mostrando, se expondo. Ou errar, o que você faz com o seu erro? Se você pega daquele erro e só se destrói, eu sou péssimo, sou horrível, isso daqui eu canso de escutar. A pessoa erra e ela tá lá, ó, lascando lenha. Aí eu adoro fazer esse exercício, porque esse exercício quebra a perna de todo mundo. Se fosse uma criança do seu lado e ela estivesse ali aprendendo a escrever o alfabeto, será que se ela escrevesse algumas letrinhas ao contrário, né? A criancinha tem mania de fazer isso, né? Quando elas estão alfabetizando. Escreve algumas letrinhas ao contrário, tipo J, em vez de escrever assim, ela escreve pro outro lado, né? Tem essa... ainda não sabe direito o lado das letras, né? O que será que seria o saudável de falar pra essa criança? Que ela é burra, idiota, que ela não dá conta de nada? Que coisa horrorosa que você fez? Melhor desistir, viu? Melhor desistir, porque, meu Deus, tá péssimo. Ou será que você vai falar, nossa, que ótimo, olha, você já escreveu tudo. Agora vamos olhar essas letrinhas aqui, ó. Essa daqui é virada pra cá. Como é que a gente pode fazer pra você lembrar disso? Como que você lida com a falha de uma criança? E por que você é tão abusivo e agressivo com você? Porque isso daqui é um abuso. Essa exigência aqui é um abuso. Se uma pessoa se relaciona com uma outra pessoa que tá sempre exigindo que ela dê conta de tudo, que tá sempre... Porque, veja, o perfeccionista, gente, ele tá sempre pontuando os erros. Ele tá sempre focando nos erros. Ele pode ter escrito aqui um texto lindo, mas ele errou uma palavra, uma gramática. Pronto. É tudo que ele precisa para se maltratar, se destruir, se agredir. Isso não tem nada a ver com autoestima. Isso, na verdade, é uma pessoa extremamente tóxica. Então, se eu tenho uma pessoa que chega aqui e tem um marido ou uma esposa que tá o tempo todo agredindo, que tá o tempo todo criticando, que tá o tempo todo pontuando seus lados negativos, eu vou falar, isso é uma relação tóxica. Não é uma relação saudável. Isso é uma relação abusiva.
E muitas vezes a gente vive essa relação com a gente mesmo. A gente espera respeito, empatia, acolhimento do outro, mas somos os primeiros a nos agredir. Então a gente precisa melhorar isso daqui. Ressignificar o seu valor e a sua humanidade. Acolher a sua imperfeição. Né? É a sua imperfeição que faz você crescer na vida. Imagina, se nós fôssemos perfeitos, gente, o que a gente tá fazendo aqui? Pra aprender o quê? Pra crescer com o quê? Né? Então, eu, por exemplo, vamos dizer que eu tô aqui numa situação e de repente alguém fala alguma coisa, eu me irrito e eu grito. E eu percebo, caramba, isso foi exagerado, eu errei. Não devia ter falado dessa forma. O que eu vou fazer com isso? Eu sou uma pessoa péssima, horrível, como eu sou cruel, como eu sou não sei o quê. Ou eu vou pegar, pedir desculpa, falar, olha, reconhecer, né? Desculpa, eu me exaltei, né? Eu não acho que deveria ter tratado dessa forma e etc. E pensar, o que essa pessoa falou, o que essa pessoa fez, ou como eu tô me sentindo, o que tá acontecendo que eu tô exaltado. O que é? É uma grande chance. As falhas, elas contêm grande crescimento. Exatamente porque a gente abre espaço para perceber, ressignificar, entender, ajustar algo que está desajustado, tá? Então a gente precisa começar a olhar para a nossa humanidade de uma outra forma, de uma forma positiva. Se você tem que ser perfeito, gente, você tá o tempo todo sendo cruel e destrutivo com você. Se você tem que ser forte e dar conta de tudo, você tá o tempo todo ultrapassando os seus próprios limites. Porque para dar conta de tudo, com certeza você se abandona. Com certeza você não está conectado às suas necessidades, aos seus limites físicos, inclusive. Muitas pessoas chegam aqui adoecidas fisicamente, porque elas têm que provar tanto, e veja, tanto ser perfeito quanto ser forte é uma tentativa de provar seu valor. É como se você tivesse que estar convencendo os outros do seu valor, porque você mesmo não confia no seu valor. E aí você está tentando compensar isso, provando para os outros o seu valor. Tá, gente? Isso daqui é extremamente tóxico. Não tem como você não viver ansioso. Não tem como. Porque você tá querendo, tá esperando, tendo uma expectativa de você extremamente exigente e cruel. E impossível, porque você ainda é humano, né? Impossível. Então, vamos lá. Existe um condicionamento emocional, que quer dizer o quê? Condicionamento emocional, gente, é o sentimento de que existe uma condição para eu ser amado, existe uma condição para eu ser aceito. Sendo quem eu sou, não vou ser amado nem vou ser aceito. E isso são coisas que a gente vai aprendendo na sociedade, a gente vai aprendendo na família. Então, existe essa condição de que você só vai ser amado se você for bonzinho, se você for perfeito, se você for forte e der conta de tudo, se você for útil, né? Então, se encaixa nesse pensamento pessoas com o padrão do salvador, com o padrão do forte, né? Com o padrão do perfeccionista, tá? Você vê, no primeiro exemplo, eu trouxe aqui o padrão da vítima, que se sente sem saída. No segundo exemplo, eu trouxe aqui o padrão do salvador, do forte, né? Quando essas pessoas estão na vida, né, elas se veem de uma forma totalmente diferente, mas estão sendo, né, vamos dizer assim, conduzidas pela mesma coisa, que é ainda as dores, né, as inseguranças, o medo, a autoimagem inferiorizada, desqualificada, percebe? Então, olha só, essa pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela tá o tempo todo oprimindo, né, sua humanidade. É uma pessoa extremamente exigente, né, e tóxica consigo mesma, né? É uma pessoa que entende a falha, o sentimento, o limite, ou seja, a sua própria humanidade como uma ameaça. Então, ela tá o tempo todo em alerta com ela mesma. Ela tá o tempo todo se corrigindo. Ela tá o tempo todo se cobrando, se exigindo, porque quem ela é, enquanto essência humana, não é o suficiente para ela ser aceita e para ela ter valor. Então, gente, não tem saída. Essa pessoa vai viver um transtorno ansioso, porque ela tá o tempo todo em alerta e com medo de
verem a humanidade dela, que vai acontecer. Que vai acontecer. Vai ter hora que fatalmente ela vai falhar, vai ter hora que fatalmente ela não vai dar conta. Tá? Então a gente precisa fazer as pazes com a nossa humanidade. Essa pessoa, ela tem uma tendência o quê? De se ver eu mais e o outro menos. Quer dizer o quê? Não quer dizer que essa pessoa é super orgulhosa de si, se acha linda e maravilhosa. E ai, olha só, ótima, sou mais que os outros. Não, isso é uma condição. Ela tá sempre em competição. Ela tá sempre querendo provar o poder dela. Ela tá sempre querendo controlar as coisas para ser útil. Ela tem que ser mais para ela ser aceita. O que é a saúde? A saúde é eu me sentir menos que o outro ou a saúde é eu me sentir mais que o outro? Nenhum dos dois. A saúde é eu saber que eu sou mais e eu sou menos. E que o outro é mais e é menos. Porque isso é a diversidade da nossa própria humanidade interna. Vão ter coisas que eu vou ter super competência, vão ter coisas que talvez eu não seja tão bom. Tá tudo bem. Se eu quiser melhorar essa coisa que eu não sou tão boa, posso melhorar também. Né? Posso aprender, desenvolver. Vai ter coisa que eu sou melhor, vai ter coisa que eu sou pior, vai ter coisa que eu dou conta, vai ter coisa que eu não dou conta. Às vezes uma coisa que é fácil pro outro é difícil pra mim porque nós temos experiências diferentes. Nós temos dores e inseguranças diferentes. Então, às vezes o que é fácil pra mim é difícil pro outro e vice-versa. Tá? Então você vê, são papéis muito diferentes, né? Teve gente que falou, né? Eu acho que inclusive a Eliane falou que se vê, né? Nesses dois lugares pode acontecer, tá, gente? Não é algo incomum. Pode ser que em algumas coisas a gente se veja vítima, em outras coisas a gente se veja como perfeccionista e forte. Não tem, né? Isso pode acontecer. Mas geralmente tem um que é mais forte, que vamos assim, domina mais a sua vida. Mas você vê como personalidades tão diferentes são guiadas pela mesma coisa, que é a insegurança, que é a insegurança pessoal, a baixa autoestima. Tá, gente? Ficou claro essa? Gostaram? Entenderam esse pensamento? Pra gente poder ir pro nosso último, porque já tem 1 hora de live. E a gente precisa ir pro último. Me digam, ficou claro? Alguma dúvida? Então vamos lá? Uai, gente, eu apaguei o trem. Eu fico aqui conversando com vocês. E coisas acontecem aqui nesses botões. Pronto, voltou. Vamos lá. Última frase, eu quero que vocês vejam se vocês se identificam, tá bom? Essa característica aqui, ela é comum para essas duas personalidades. Aliás, isso daqui é uma característica comum para personalidades diversas, realmente, esse pensamento, tá bom? Que é assim: será que vão gostar de mim? Esse é um pensamento. Será? Será que vão me aceitar? Será que eu sou boa o suficiente? Quem tem esse pensamento aqui? Quem tá sempre questionando se será aceito? Quem aqui? Eu vou explicar pra vocês por que esse pensamento também é um pensamento super tóxico pra nossa mente, tá? Esse pensamento, gente, ele faz parte do circuito de dependência emocional, que basicamente é o quê? É o sentimento de que o que me define é o que o outro pensa de mim, é o que o outro acha de mim. Então, assim, se as pessoas estão me achando legal, estão gostando de mim, então eu me sinto com valor. Mas se alguém me rejeitar e alguém não gostar de mim, eu me sinto sem valor. Ou seja, eu não tenho uma autonomia sobre quem eu sou. Eu estou sempre sendo guiada pelo o que os outros me definem. Então isso me deixa uma pessoa assustada, tímida, apreensiva, angustiada, né? Porque eu tô sempre dependendo do que o outro acha de mim. Isso mina minha criatividade, minha autenticidade, minha liberdade de expressão. Porque se a pessoa não gostar que eu falar assim, então melhor não falar. Mas se eu falar aí às vezes eu falo, aí depois eu fico com culpa porque eu falei. Exatamente, a gente precisa desenvolver habilidades para blindar a nossa mente. E isso vem muito da nossa autoestima,
tá? Nossa autoestima gera pra gente uma liberdade e uma diferenciação, né? Uma autonomia do nosso valor. Então a gente não fica codependente. Então veja, esse pensamento de será que vão gostar de mim? Né? É um sentimento de dependência emocional, onde os outros definem o meu valor e não eu mesma, tá? Ou seja, eu tô sempre precisando de aprovação, né, gente? Eu tô sempre carente de aprovação. Quando eu não sou aprovado, imediatamente isso define o meu valor como negativo. Quando eu sou aprovado, isso, então eu coloco o meu valor como positivo. Mas você imagina, se o outro que define o meu valor, o que eu tô disposto a fazer? Eu tô disposta a fazer qualquer coisa. Eu ultrapasso os meus limites, eu me torno submissa pro outro mandar em mim, qualquer coisa. Então é muito perigoso e por isso gera muita ansiedade, porque esse é um pensamento que traz instabilidade emocional. Instabilidade emocional. Porque eu não tô seguro e definido, eu não vou pra vida sabendo quem eu sou e seguro do que vai acontecer comigo, porque eu tô o tempo todo dependendo do outro. Ou seja, eu tô o tempo todo instável, meu sentimento, meu pensamento sobre mim mesmo é instável. Óbvio que isso vai gerar muita ansiedade. Até porque, gente, quando a gente depende de algo que a gente não tem controle, e assim, de verdade, muitas e muitas pessoas já passaram no consultório e realmente tentaram de tudo. Foram pessoas extremamente agradáveis, submissas e fizeram de tudo. E isso não impediu o abandono, a rejeição, a agressão. Não impediu. Sabe por quê? Inclusive, essas pessoas que precisam fazer de tudo para serem amadas, que sentem que precisam se esforçar tanto para ser amadas, estão comunicando para o outro, de forma às vezes inconsciente e indireta, de que eles não precisam respeitá-las, não precisam cuidá-las, não precisam dar valor para elas. Tem aquela frase que eu sempre repito aqui para vocês, né? Que é: a forma que eu me amo ensina ao outro como me amar. Percebe? Então, se eu demonstro que o que eu sinto, o que eu penso, né, o que eu quero não tem valor, que só tem valor o que você pensa, o que você sente, o que você quer, eu estou convidando o outro a me abandonar, a não se importar comigo, né? E aí, geralmente, eu ainda vou me atrair, buscar pessoas disfuncionais. Porque é isso, né? Só existe, se eu vivo uma dependência emocional, provavelmente não vai se atrair por mim uma pessoa com autonomia e com saúde. Porque não é o que atrai ela, não é o que agrada ela, não é o que gera admiração para ela. Eu provavelmente vou atrair pessoas também dependentes emocionais, né? E aí vira uma nhaca. Então, essa dependência do outro, gente, é algo que gera muito ansiedade. Porque você nunca vai pro seu dia a dia, pro seu trabalho, para suas coisas com estabilidade. Você sempre vai sem saber como você vai se sentir daqui a 1 minuto. Sem saber como você vai se definir daqui a 1 minuto. Porque você tá na mão dos outros, literalmente. Tá? Então, é uma autoimagem segura que se reprova e projeta o mesmo do outro. Ou seja, tá sempre esperando a reprovação do outro. E por isso tá sempre se esforçando para ser aprovado. Tá, gente? Então, isso daqui todo tipo de personalidade tem. A dependência emocional é uma coisa muito comum. A gente aprende a se amar e amar o outro de formas muito disfuncionais, né, gente? Então, sim, se você tá o tempo todo avaliando, e aí uma coisa que eu até conversei com vocês numa dessas últimas lives, né? A gente precisa topar a rejeição. O que é topar a rejeição? Tudo bem eu ser rejeitado? Não. Mas é a gente entender que a função de vida não é não ser rejeitado. Nossa função de vida é ser autêntico com nós mesmos, é sermos saudáveis. Topar a rejeição não é viver sendo rejeitado. Mas é entender que se eu estou sendo autêntico e eu estou comprometido em ser eu mesmo, em estar em contato comigo, eu tenho que entender que vai ter gente que vai gostar, aprovar, acolher isso, que são pessoas geralmente mais saudáveis, que respeitam, né, as diferenças, que respeitam que a autonomia do outro não é ameaça, e vão ter pessoas que vão reprovar, porque isso tem a ver com elas. Porque isso não é atrativo para elas, porque elas querem uma pessoa para controlar, porque elas querem uma pessoa para salvar elas, e uma pessoa bem resolvida não quer nem ser submissa e nem quer ser salvadora. Quer ser ela. Ela vai poder dar dentro dos seus próprios limites, né? E
sente que ela pode resolver sua própria vida, às vezes vai precisar de apoio e suporte, mas não pro outro resolver sua vida, e sim como um apoio e suporte. Percebe? Então, isso daqui é algo muito, muito, muito comum, que também é um pensamento extremamente tóxico. É viver nesse alerta de aceitação ou rejeição. Viver nesse alerta. Então, o tempo todo julgando se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu agir dessa forma, se eu me comportar dessa forma, você aceita fazer. Então, isso gera um alerta muito grande, um vigia. Eu sou um extremo vigia de mim mesma. E estou o tempo todo instável sobre as minhas emoções e sobre o meu auto-julgamento. Tá bom? Ficou claro, gente? Então, essa pessoa precisa buscar essa autonomia. Ela precisa encontrar o seu propósito, a sua verdade, a sua relação com você mesma. Porque é isso que vai guiá-la, guiar seu sentimento, guiar ela na vida. E aí ela vai conseguir acolher o afeto de quem tem pra dar e aceitar a rejeição de quem não quiser, né? De quem não topar, de quem não concordar, de quem não... Porque nem é esse a nossa função de vida, né? Se a nossa função de vida fosse conquistar todo mundo, a gente provavelmente se abandonaria o tempo todo, porque é isso que acontece. Toda vez que eu digo um sim pro outro, ultrapassando o meu limite, eu tô dizendo um não também, que é pra mim mesmo. Eu tô dizendo um não pra mim mesmo. Tá bom, gente? Ficou claro? Deixa eu ler aqui rapidinho as últimas mensagens. Eu queria muito mudar meu jeito de ser assim. Tá bem. Olha, gente, eu tenho recebido muitas mensagens e isso tem me deixado muito feliz, de pessoas que pegam os meus vídeos e anotam no caderno, sabe? Que fazem reflexões sobre isso, que buscaram terapia a partir dessas reflexões. Nem sempre a gente consegue buscar terapia, né? Apesar de que hoje a gente tem também, né, muitas terapias sociais para quem às vezes está com indisposição financeira e mesmo assim quer, a gente pode buscar soluções, podem buscar no privado, que a gente busca essas soluções também. Mas muitas pessoas que se dedicam, dedique-se para você mesmo. Esse é o maior investimento que você faz da sua vida. Dedique-se a você. A forma que você se relaciona com você, a forma que você se vê, a forma que você... o que você espera da vida, o que você espera das relações, impacta diretamente tudo. Tudo. Tá? Então, invista. Vamos lá. Sei lá, eu não penso em ser aprovado, mas quero que todos entendam como eu penso e como eu quero as coisas. Veja, Luiz, então, isso na verdade é um tipo de querer aprovação, tá? É como se assim, quando você não aceita de que as pessoas pensam diferentes, é porque provavelmente você se sente inseguro de pensar diferente. Então, quando a gente tá autoconfiante, a gente topa de que as pessoas são diferentes e pensam diferentes. Eu não preciso que o outro concorde comigo em tudo para ter as minhas verdades. Tá? Então, ainda assim é um medo, tá? É um medo de desaprovação. Carências, apegos, já passei por tudo isso. Aprendendo a me respeitar, respeitar meus limites, minhas vontades. Está bem mais saudável seguir a vida dessa forma. Que bom, Rai. Fico muito, muito, muito feliz, viu? Que você esteja aí nesse caminho de autocuidado. Tudo vem das inseguranças e medos e apegos. Isso é muito profundo. É verdade, Eliane. Tudo vem disso. E é por isso que a gente precisa lidar com isso e parar de fugir disso. A Cássia, eu preciso de ajuda. Bom, gente, quem tá precisando de indicação de vídeo, buscar terapias sociais, né? Eu já falei aqui pra vocês, logo eu vou estar abrindo uma mentoria em grupo, tá? Porque muitas pessoas estão entrando em contato e querendo fazer atendimento individual, mas eu não tenho mais horário para atendimento individual. Acaba que, de fato, né, o atendimento individual é ali 50 minutos para uma pessoa, acaba que a gente chega num limite, né? Eu não consigo fazer, por exemplo, 10 atendimentos em um dia, isso é extremamente cansativo, né? Então, a gente tem um limite de atendimento que a gente consegue. Então, uma forma de eu estar dando mais suporte e mais apoio para vocês vai ser com essa mentoria, tá? Mentoria de grupo. Eu vou estar abrindo com vagas limitadas, porque também não dá para colocar muitas pessoas e aí às vezes isso tira um pouco, né, do benefício da mentoria. Mas, enfim, quando eu começar a divulgar, eu vou estar falando aqui com vocês sobre isso, porque é uma outra forma também de às vezes vocês conseguirem, né, ter mais acesso a esse suporte de uma forma um pouco mais barata, né, mais prática, enfim. Tá, gente?
Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Da live de hoje. Vamos pra frase final. Vamos pra frase final, que também é Jung, obviamente, né? Gente, essa frase é muito poderosa. Vamos fazer o seguinte, todo mundo pega uma caneta e um caderno, um papel. Vamos lá. Pega uma caneta e um papel. Quem estiver lavando louça vai secar a mão. Quem estiver varrendo, para um pouquinho, bota essa vassoura do lado aí, que eu sei que muita gente tá fazendo um monte de coisa, passando roupa, desliga esse ferro e vai lá pegar uma caneta e um papel. Vamos anotar essa frase, que essa frase é muito poderosa. Muito, 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 muito. Confia em mim. É uma frase para vocês colocarem ali, ó, na capa do caderno, que vocês usarem aí como caderno de terapia. Tenham um caderno de terapia, anotem as coisas que vocês tomarem consciência. Para vocês colocarem na porta do armário, na geladeira. Vamos lá, pega a caneta. Já pegaram? Posso falar a frase? Posso ou não posso? Tô liberada ou não tô liberada? A Sônia, peraí! Vamos lá, vou esperar vocês. Quero que vocês anotem essa frase, porque ela é muito poderosa. Quero que vocês leiam ela pelo menos uma vez por dia, tá? Principalmente quem se identificou aqui com esses pensamentos tóxicos, tá? Posso, então? Então, vamos lá. Bom, essa frase é de Jung, tá? Eu vou ler ela inteira primeiro e depois eu leio por partes para vocês anotarem. Sou eu próprio uma questão colocada ao mundo e devo fornecer minhas respostas. Caso contrário, estarei reduzido às respostas que o mundo me der. Por que essa frase é tão poderosa? Porque enquanto você ainda for tudo que falaram sobre você, tudo que fizeram com você, principalmente coisas negativas e destrutivas, você está refém disso. Você precisa encontrar as suas próprias respostas, as suas próprias saídas, se responsabilizar por isso. Tá bem? Então agora eu vou falar a frase devagarzinho. Sou eu próprio uma questão colocada ao mundo. Tá? E devo fornecer minhas respostas. Ou seja, tenho que assumir as rédeas da minha vida. Começar a dar eu as minhas respostas. Quem sou eu? Como eu quero viver as minhas relações? Aonde eu quero chegar? Começar a ter voz, ser ativo, ocupar um espaço na sua própria vida. Caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Ou seja, eu serei definido pelo mundo. Ser definido pelo outro. A forma que o outro me trata, o que os outros esperam de mim, as agressões que fizeram comigo. Isso é o que vai continuar me definindo. Eu vou estar reduzido a isso. E vou desperdiçar a minha existência. A minha presença na vida. Vou desperdiçar. Tá bem, gente? Anotaram? Gostaram da frase? Eu vou estar subindo amanhã a live de ontem, segunda-feira, que a gente falou muito legal a live, a gente falou sobre a personalidade do durão e da durona, que são pessoas que acabam escondendo, né, escondendo a dor por uma fachada, né, de uma pessoa dura, indisponível, né, um muro, né, aquela pessoa que passa aquela mensagem, não se meta comigo. Então a gente falou um pouquinho sobre as dores dessa pessoa, né, como essa pessoa chegou até ali. E depois, amanhã na quarta, gente, eu tô perdidaça na semana, engraçado, né? Eu acho que sempre quando tem feriado eu fico meio perdida. Então amanhã eu subo essa e na sexta eu subo essa de hoje, tá bom? Vamos lá, Ivolita, eu vou repetir, tá? Sou eu próprio uma questão colocada ao mundo e devo fornecer minhas respostas. Caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Se alguém anotou só uma partezinha, gente, não conseguiu anotar o resto, fica tranquilo também, porque é só vocês colocarem uma parte da frase no Google e já vem a frase inteira, tá? Vocês podem anotar com calma também, caso tenha ficado alguma partezinha cortada, vocês ficaram inseguros sobre alguma parte da frase, tá? Reflitam sobre essa frase, tá? É muito disso daqui
de você começar a ocupar um lugar e fornecer as suas próprias respostas e começar a ocupar o espaço da sua vida, que vai resolver muito desses pensamentos negativos e tóxicos que deixam a nossa mente ansiosa, que deixa a nossa mente ameaçada, que tira da gente a nossa qualidade de vida, a nossa leveza, o nosso prazer, a nossa criatividade. Tá bem? Bom, gente, vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todo mundo. A gente vai se vendo nas posts. Podem sempre comentar, que sempre quando eu consigo, eu já ali no finzinho do dia, eu já dou resposta pra todo mundo. Vou respondendo também as caixinhas que eu abro pra vocês. No direct, vou estar respondendo vocês também. Fiquem à vontade pra me acessar, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. E bem-vindos novos diamantes também, tá? Gratidão aos velhos diamantes que continuam aqui na luta, no autoconhecimento, tá? Obrigado também pela confiança, tá, gente? Tá aqui comigo, absorvendo as coisas que eu quero transmitir pra vocês. Beijo!